Boa noite, gente. Voltando aqui e torcendo para dar certo. Hoje nós vamos falar sobre a questão da insegurança e eu espero que o coração de vocês esteja preparado para mais essa partilha. E rezando aqui para dar tudo certo nessa transmissão, para que a gente possa realmente desfrutar de algo novo. Eu e o Ricardo, nós temos sempre esse zelo de trazer partilhas que possam edificar o coração, que possa fazer com que a gente repense as nossas rotas, né? Então, ele já está aqui, eu vou convidá-lo, mas eu gostaria de provocar vocês. Em qual momento da sua vida você teve insegurança, você se sentiu inseguro? Em quais situações? Ou a insegurança é algo que não toca você? Mas eu já vou chamar o Ricardo para a gente não perder tempo. Vamos lá, deixa eu convidá-lo aqui para a gente poder falar. Ricardo, vamos falar sobre insegurança. Eu sou inseguro. E agora? E aí eu começo fazendo uma pergunta para você. Você é inseguro, Ricardo? Eu sou inseguro. Eu sou inseguro, sim, Ale. Agora, o que acontece? Eu tomei consciência da minha insegurança já há muito tempo atrás, por meio de autoconhecimento, já há bastante tempo. E hoje eu posso olhar para trás e perceber que eu sou bem menos inseguro do que há, sei lá, 10 anos atrás, vamos dizer Ok. assim. Então, eu percebo que eu dei muitos passos. Acho que foi uma série de fatores, que foi terapia, que foi autoconhecimento, vida espiritual, foi a própria maturidade da idade, né? Eu acho que muitas coisas elas foram se diluindo. E hoje eu sou inseguro, eu prefiro dizer assim, hoje eu tenho comportamentos inseguros, mas eu percebi que eu já dei passos em relação a isso. E você, Ale? Fala para mim. Ah, eu já fui inseguro em muitas questões. Mas eu tive que largar a insegurança no peito e na raça. Porque eu precisei tomar algumas rotas na minha vida e que não cabiam a insegurança. Ou eu ia, ou eu ia. Tem muito isso que a vida também dá uns solavancos na gente, sabe, Ricardo? E aí tem horas que você ou você vai ou você fica. E no meu caso eu precisei ir. Eu precisei ir e experimentar de uma segurança que vinha de Deus. Hoje eu não tenho aquela insegurança. Eu acho que no fundo, em algum momento a gente fica meio temeroso, mas aquela insegurança sobre algo que eu quero, sobre algo que eu decidi, sobre algo que eu não tenho mais essa insegurança, mas não essa segurança ela não veio até a mim caída de paraquedas, né? Eu tive que experimentar na carne muitas coisas, tomar decisões, mudar a rota, recomeçar, reaprender, me levantar depois de sentir medo, vergonha, e aí não tem mais jeito. Ou você vai, ou você vai. E eu sei também que a insegurança ela advém muito dos pensamentos que nós carregamos. Então, qual é o meu olhar com relação a mim mesmo? Qual é o meu olhar com relação às coisas que eu faço? Isso interfere diretamente no meu comportamento. Porque se eu tenho pensamentos negativos acerca de mim mesmo, eu me torno uma pessoa extremamente insegura, porque eu vou precisar sempre da validação de alguém para que eu me sinta confortável. E aí você viver em função de validação é muito triste, porque nós somos muito além do que o outro pensa. E normalmente a insegurança ela está relacionada a uma baixa autoestima. Faz sentido isso, Faz total Ricardo? sentido. Então, a Jaqueline até perguntou aqui. A segurança está ligada à baixa autoestima? É o que a Ale acabou de falar. Está sim. Não só a baixa autoestima, mas está essencialmente a baixa autoestima. Por quê? Porque a insegurança ela tem muito, é o que a Ale acabou de dizer, é muito relacionado sobre o pensamento, sobre a concepção que eu tenho sobre mim mesmo. E existem dois tipos de pensamentos, vamos dizer assim, dois tipos de crenças que nós temos sobre nós mesmos que instauram comportamentos inseguros. Primeiro é aquilo que você já falou, é o pensamento negativo, tá? E até de inferioridade. Eu olho para mim e me vejo inferior. Geralmente são pessoas que foram muito comparadas na infância. Quando você estava na escola, você trazia, olha, eu tirei um 7, e você assim, ah, não, você podia ter tirado mais.
Ah, mas o fulano tirou mais. Ah, mas a sua irmã é isso. Ah, mas a sua irmã consegue aquilo. Por que você não consegue? Então, esse pensamento de inferioridade, ele pode gerar muitos comportamentos inseguros na pessoa. E o outro é o de medo. E às vezes esse medo, ele vem às vezes de ambientes familiares muito instáveis. Por exemplo, pessoas que tiveram educação com pais alcoólatras, onde era tudo muito instável, que tudo podia acontecer, ou até, inclusive, já vi em alguns relatos se falar, se associar com complexo de segurança, pessoas que não tinham um ambiente de casa, que estavam se mudando demais, todo o tempo não tinha aquele ambiente fixo, seguro. Tudo que deixou um ambiente familiar inseguro pode, não quer dizer que vai, pode se transformar em insegurança no futuro. O que você acha, Lê? Eu acho totalmente pertinente. Eu vou falar sobre alguns aspectos que para mim faz muito sentido, né? A gente se sente inseguro quando nós somos comparados. Aí a gente pensa, vamos dar um exemplo entre eu e Ricardo. Suponhamos, nós temos formações acadêmicas completamente diferentes, nós temos experiências de vida totalmente diferentes. Mas em algum momento na vida nós nos encontramos, nos tornamos amigos, e isso para nós faz muito sentido, é muito bom. O Ricardo agrega na minha vida, e eu tenho certeza que eu agrego na vida dele. Mas pode aparecer uma pessoa que diz a mim assim: poxa, Alessandra, mas o conhecimento do Ricardo é tão vasto, porque o Ricardo fez isso, estudou em Harvard, não sei das quantas, tarará, parará, parará. Se eu sou uma pessoa que tenho medo das comparações e eu não tenho confiança em mim, porque isso advém desde quando eu era mais nova, eu sempre fui comparada com irmãos, com colegas, com primos, com tudo mais, na hora que essa fala chega até a mim, eu me sinto completamente encolhida, incapacitada. Que não é o que acontece entre eu e Ricardo, e nunca ninguém chegou para nós para falar tal coisa. Da mesma forma, alguém pode chegar e ele falar assim: poxa vida, Ricardo, olha a Alessandra, olha o posicionamento da Alessandra. A Alessandra, ela vai, ela faz, é isso e aquilo. Que nós temos personalidades muito diferentes. Mas se o Ricardo não sabe quem ele é, ele vai pensar assim: poxa, ela vai me ofuscar. Só que, nesse sentido, eu e ele somos bem resolvidos. Porque se outrora tivemos alguma realidade que veio do nosso passado, que surgiu através de bullying, que surgiram através de comparações, na nossa fase adulta, nós aprendemos a trilhar um caminho de segurança por saber quem nós somos. Faz muita diferença. E o que acontece? As comparações que existiram, elas existiram mesmo. As críticas que chegaram até você, elas chegaram sim. Não tem como fazer vistas grossas. Mas é você quem toma a decisão agora. Porque você já não é mais a criança, você já não é mais a jovem adolescente que sofre o bullying. Hoje você tem a condição de entender: eu sou uma pessoa em total processo de aprendizagem. Isso é verdade, nós estamos aprendendo o tempo todo, mas eu não sou o que estão dizendo, eu não sou essa comparação. Isso traz uma leveza para o nosso coração. Quando eu comecei a pregar, eu era extremamente comparado a várias pessoas e ouvi de outras que eu não tinha perfil para ser pregadora. Nem perfil de beleza, nem perfil de inteligência, talvez. Até hoje eu não consigo compreender muito bem o que se deu naquele momento. Mas eu tinha um chamado. E o meu chamado, ele não foi feito por uma pessoa da terra. Eu tinha tanta convicção de quem havia me chamado. Eu era a menininha da Maria Chiquinha, que um dia ficou lá atrás. Já fui a criticada. Já me chamaram de feia. Até hoje me chamam na internet de feia. Ok, e tá tudo bem. Mas quando eu fui assumir aquilo, acabou. A insegurança foi jogada no chão. Porque eu tinha convicção. Eu não estava ali por modismo. Eu estava ali por algo muito maior. E isso fez com que eu estivesse aqui até hoje. Mas houve uma decisão no meu coração. Houve uma decisão. Eu poderia me encolher e me sentir tudo aquilo que diziam que eu era, ou eu poderia me levantar no sentido não de arrogância, mas no sentido de firmeza, de posicionamento, de conhecimento real de quem eu sou e avançar, sem olhar para trás. Sem esperar que elogios viessem, nada.
A minha constituição enquanto pessoa, enquanto mulher, se deu através de um trabalho muito lindo que o próprio Deus traçou no meu coração. Não acontece com todo mundo, não. Eu sou extremamente a favor de terapia total, mas eu vivi algo muito diferente do que as pessoas vivem. E para eu estar aqui, eu queria muito fazer esse relato para vocês, porque quantas pessoas chegam para mim e falam assim, eu me sinto insegura com relação a fulano. Gente, quantas pessoas se sentem inseguras diante de um cara mequetrefe? O cara é um mequetrefe. Ele não tem nada, ele não faz nada, ele não é nada, ele não... E a pessoa se sente toda insegura porque a pessoa só arrota. A arrogância, ela solta, ela faz parecer que é, mas ela não é. Então é muito importante, eu peguei essa fala desembolada, para você que está aí do outro lado, olhar para você e pensar, peraí, eu não preciso sentir insegurança com relação a isso. E o que ainda me deixa um pouco mais temeroso, temerosa, eu vou atrás para buscar um pouco mais de conhecimento, para entender mais o processo, para fazer coisas novas. Eu sou um testemunho vivo. Um testemunho vivo, eu estou dizendo isso para você. Porque eu era totalmente cheia de traumas, cheia das consequências do bullying, cheia de um monte de coisa. Eu não era a pessoa adequada para vários lugares. E em todos os lugares que disseram que eu não era adequada, seja em qualquer situação, eu entrei e passei por todos de cabeça erguida e com a graça de Deus, mas porque eu tomei uma decisão. Insegura nunca mais. Falei demais, né, Ricardo? Eu acho que você falou tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente fala desses temas de comportamento humano, eu acho que vale a pena ter uma teoria, vale a pena a gente entender a teoria, é muito válido. Mas o mais forte é uma pessoa contando, falando de si mesmo, como ela fez, qual foi o caminho das pedras. Porque, de repente, é como você disse, não seja o mesmo caminho para mim, o mesmo caminho para outra pessoa, mas inspira, porque a gente entende, é possível trabalhar. E ouvindo você falar, muitas coisas me vieram à cabeça. Primeiro, assim, eu acho que um dos motivos, além daquilo que a gente já falou, da infância, de ser muito comparado, de ser muito inferiorizado, de viver de ambientes estáveis, uma outra coisa é as chamadas personalidades flutuantes. É uma pessoa que ela não sabe quem ela é. Ela chega, a pessoa diz assim, olha, mas eu acho que você é tão simpática. Aí ela começa a se comportar como uma pessoa simpática. Nossa, fulano disse que eu sou simpática, então eu sou simpática. Depois ela diz assim, não, aí outra pessoa, às vezes no mesmo dia, diz assim, eu acho que você é uma pessoa tão retraída. Aí ela começa assim, não, eu tenho que ser coerente com o que o outro pensa de mim. Eu vou me transformando com o que o outro pensa de mim. Isso eu estou falando de uma maneira mais brusca, mais grosseira, mas às vezes acontece com pai, com mãe, com a maneira que assim, ó, na minha casa, quem era você na sua casa? Na minha casa, eu era sempre o bonzinho que nunca reclamava, que nunca levantava a voz, que nunca podia discordar de ninguém. Então, eu passei a adquirir isso como se fosse a minha personalidade, mas às vezes nem é porque ninguém é assim o tempo todo, né? Então, essa personalidade flutuante, que não sabe quem é, que não sabe olhar o que o outro diz e dizer assim, olha, talvez você tenha uma razão, talvez. Não estou dizendo que os feedbacks não são importantes, especialmente pessoas que nos amam, são próximos. Talvez se a Ale disser uma coisa para mim, eu vou pensar, porque a gente é amigo e ela me conhece. Eu vou dizer, não, quem sabe o que a Ale está dizendo faz algum sentido mesmo. Mas pode ser que eu diga, não, a Ale conseguiu ver de fora, mas ela não viu inteiramente como é aqui por dentro. Ela me deu um olhar, ela me deu uma perspectiva. Então, eu acho que a gente já está aprofundando, né, Ale? A gente já entra. O outro me traz uma perspectiva, mas o outro não consegue me definir. Por melhor, por mais íntimo, por mais que me ame, o outro traz uma perspectiva importante às vezes, válida às vezes, mas não, o olhar do outro não pode nos definir. Mas sob nenhuma hipótese. Então, essa questão toda que a gente traz nessas lives sobre conhecer a nós mesmos faz muita diferença. Eu vou dar alguns exemplos aqui e quero que vocês entendam com muito amor e muita docilidade, tá? A palavra de Deus, ela fala assim, nossa, você precisa honrar pai e mãe, quem honrar pai e mãe será largamente abençoado. Ok, tá. Aí a gente pensa assim, nossa, mas e se minha mãe for uma pessoa perversa? Porque pode acontecer. E aí você tem
insegurança porque você está debaixo de uma palavra. Você fala assim, eu tenho que honrar essa mãe. E a honra nesse sentido, olha só, eu estou falando de algo que eu ouvi hoje. A honra nesse sentido não é eu tenho que viver com ela debaixo do mesmo teto, eu tenho que suportar tudo que ela fizer. Quando ela precisar de mim, eu estou pronta para ajudá-la, mas eu posso manter distância. Quando eu não tenho insegurança, eu tomo essa decisão. Quando eu não tenho insegurança, eu tomo essa decisão. Mas se eu sou uma pessoa insegura, eu vou falar, eu vou sofrer as penas do inferno, mas eu permaneço aqui. Você entende como que a insegurança ela coloca a gente dentro de um cárcere? E como eu disse, em algum momento a gente se sente inseguro, mas eu vou ali tentar resolver. Outro exemplo, às vezes você está dentro de um relacionamento que, vou falar de namoro, eu nem vou chegar em casamento, tá? Vou falar de um namoro porque o namoro deteriorado gera casamento fracassado. Recebi na minha caixinha hoje, olha, eu não gosto dele, eu não sei o que faço, mas eu também não sei como terminar, ele é viciado em algumas coisas, enfim. O que me faz ficar presa em um namoro deteriorado? Minha total insegurança. De achar que eu não vou conseguir nada, que eu não tenho capacidade para estar ao lado de alguém melhor. Gente, eu vou dizer para você, no mundo existem pessoas melhores do que eu e você. Se tem eu e Ricardo fazendo live aqui, tem um monte de gente fazendo live que é muito melhor que nós. Nós temos consciência disso. Pessoas passam por nossa vida, it's ok. Pessoas entram e saem da nossa vida, it's ok. Se eu estou ao lado de alguém que está me puxando para baixo, você pode ter certeza. Lá na frente eu encontro alguém que vai me alavancar. Isso é fato, gente. Então, a gente tem que pensar, eu quis trazer coisas reais, porque quando a gente fala assim, eu sou inseguro, e agora? Ah, eu não sei se eu faço ou não faço, dentro de local de trabalho, quantas vezes a gente permanece acuado porque a gente tem medo do gestor. A gente tem medo, o que eu vou fazer amanhã? Eu preciso comer, eu preciso fazer isso, mas a gente não dá um passo para mover em direção a outro trabalho. Eu posso estar ali, mas eu vou me movimentando em direção a outras coisas. Então, a insegurança, ela é um cárcere, e um cárcere muito grave. Aí a Adriana está falando, estou passando por um namoro assim, não sei como terminar. Eu vou te dar a dica. Termina. Termina. Não dá mais. Porque a decisão é sua. A decisão é sua. Falei besteira, Ricardo? Não, você falou tudo. E nisso aí que você falou, já entra alguns vamos dizer assim, das características. A insegurança, gente, ela não pode ser caracterizada como um transtorno. É um sentimento. A gente já falou nas emoções. Quem assistiu a nossa live, depois procura no YouTube lá sobre como lidar com as emoções. A insegurança é um sentimento. Alguém perguntou aí, eu vi passando, perguntou, transtorno bipolar tem a ver com insegurança? Não, duas coisas totalmente diferentes, viu, gente? Transtorno bipolar é um transtorno de humor, que precisa de tratamento médico, psicoterápico e outra coisa. A insegurança, e a Lê usou uma palavra, ela assim, às vezes eu não me sinto mais insegura como um todo, mas sim alguns momentos de temor, de tema. Essa insegurança, temor que a Lê falou, é saudável, tá? É normal. Se você vai fazer uma cirurgia de um desconhecido, eu vou fazer uma cirurgia amanhã, é normal você ficar inseguro. O que a gente está falando aqui é aquela insegurança que te paralisa. Aquela insegurança, essa que é a questão. Ah, eu estou inseguro de fazer uma apresentação amanhã, mas você fez a apresentação, está tudo bem, seguiu a vida. A insegurança normal. Mas aquela insegurança que diz assim, olha, eu tenho um namoro tóxico que me adoece, mas eu não consigo me livrar dele. É disso que nós estamos falando aqui. Então, uma característica bem concreta do inseguro é a dificuldade de dizer não. Não diz não, porque existe uma crença, muitas vezes arraigada, não é uma coisa que surgiu do dia para a noite, existe uma crença arraigada, às vezes lá na infância, que se eu disser não, eu não vou ser amado. Se eu disser não, eu vou ser abandonado. Se eu disser não, então a pessoa ela anda inconscientemente já nesse modus operandi. Eu nunca posso dizer não. Se não, eu vou ser abandonado. Se não, eu vou ser excluído. Se não, eu vou ser julgado. Então, para não enfrentar essas coisas, eu prefiro dizer sim, 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 igual aquele filme, Sim, Senhor, um filme aí antigo, depois você procura, você que está nos assistindo, Sim, Senhor. É um cara que ele diz sim para tudo, até o momento que ele vai adoecendo, vai fazendo mal o sim para tudo.
Sim. Porque, gente, não, quando eu digo sim para alguma coisa, eu sempre estou dizendo não para outra coisa. A gente não pode dizer assim, eu sou uma pessoa que só digo sim para tudo que a vida me oferece. Não existe isso. Se você diz sim, você está dizendo não para outra coisa. O duro é que às vezes a gente está dizendo um não, que é para coisas que não deveríamos dizer não, que são importantes para a nossa vida. O que você acha dessa questão do Com não, Ale? certeza. Essa questão do posicionamento, Ricardo, é uma palavra que eu ando alinhada com ela. Se eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não. Se eu tenho que entrar e resolver algo com alguém, vamos entrar e vamos resolver. Se eu tenho que. É porque se eu começo a concordar com tudo, se eu começo a me anular diante de tudo, eu não sou uma pessoa, eu sou uma ameba. Eu não sou uma pessoa. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para quê? Para ser pessoas únicas, né? Únicas. Eu não estou falando de arrogância, nem de. Não, eu estou falando de uma pessoa. Uma pessoa que consegue dizer, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, igual uma pessoa falou assim, o medo está ligado à insegurança total. Ah, tenho carro há 10 anos e não dirijo. Aí, vamos pensar nos motivos que a levaram a não dirigir. Pode ser pessoas muito próximas a você que criticam, principalmente mulher. Infelizmente, tem alguns homens com déficit na cognição, na inteligência. Desculpa a minha expressão, mas eu vou rasgar, né? Porque quando um homem, ele ao ver uma mulher dirigindo, ele já solta aqueles jargões, eu olho assim, me dá uma preguiça, porque eu falo assim, sério? Porque quantas coisas aquela mulher que talvez está com um pouco de dificuldade na direção faz melhor do que ele? Então, às vezes, alguém falou alguma coisa. Ah, você tem medo. Se o seu carro é um carro manual, você pode ter medo do controle de embreagem. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Só que existe uma realidade. Ou você pega esse carro, ou daqui 20 anos o seu carro, que já tem 10 anos que você tem ele, vai estar extremamente ultrapassado. E você não vai dirigir. E não vai dirigir por causa de medo. E eu tenho quase certeza que também por causa de falas. Então a gente tem que pedir essa graça para Deus e tomar essa decisão. Eu quero ser liberta disso. Poxa, eu posso estar subindo um morro ou ladeira. Aqui em Belo Horizonte a gente fala morro, mas em muitos lugares do Brasil, ladeira. Eu posso estar subindo aí um morro, uma ladeira, seja lá o que for. O carro pode morrer? Pode. Ele morreu. Eu reinicio o carro. É assim na vida. Você perde, você fracassa, você falha nas suas escolhas, falha miseravelmente. A gente falha miseravelmente. Agora, eu não vou deixar de fazer algo porque alguém criticou. Todas as vezes que eu vejo alguém, principalmente um homem, e vejo muitas mulheres dizendo assim também, ah lá, tinha que ser mulher, aí o olho fala assim, você é o quê? Então, a gente tem que aprender. Ah, Alessandra, em algum momento você teve suas inseguranças ao dirigir? É óbvio, gente. Você faz autoescola, você não sai de lá dirigindo, não. Você só tirou a carteira. Você só vai aprender a fazer isso no trânsito. É óbvio que sim. Mas eu jamais vou deixar a fala de alguém me paralisar na vida. Eu preciso de ir e vir. Eu não posso ficar dependendo de pessoas. Olha como tanto de gente falando aqui no caso de dirigir. Tem o carro, ando de Uber, não pego o carro, tô com medo, tenho carta, não dirijo. A gente tem que reavaliar esses processos. Porque eu tô com medo de uma crítica no trânsito. Ah, eu vou prender o trânsito todo, que pare todo mundo. Vão passar, vão te xingar. Você vai respirar fundo, plenamente. Vai respirar, vai refazer o controle do seu carro, se for um caso. Morreu? Tá, morreu. Supera, segue. Faz parte da nossa vida seguir em frente. Faz parte. Tem gente que está paralisada achando que está andando. Por inseguranças. Inseguranças tolas. Tomem cuidado. E o interessante disso que você está falando, Ale, é porque é muito a ver com isso. A insegurança está muito ligada também com isso, com a dificuldade de arriscar. Que aqui a gente não está falando de tomar riscos imprudentes, não. Ninguém está falando disso assim, ah, eu vou agora, eu vou fazer uma coisa que eu não tenho um mínimo de entendimento. Não é isso, não. É assumir, não é nem tomar risco. Eu gosto mais da palavra assumir. Assumir riscos de uma maneira prudente. Sabe, gente, porque às vezes a gente vive uma vida. Tem um livro maravilhoso que hoje é difícil de achar. Se vocês acharem, o nome desse livro é O Homem Light.
É um livro de um psiquiatra espanhol, El Hombre Light. E ele fala de quem que é o homem light, para esse psiquiatra Enrique Rojas. Ele diz assim, o homem light é aquela pessoa que não arrisca nada, que não dá opinião de nada. É aquela pessoa que é sem lactose, sem glúten, que nunca dá nem vai para a direita nem para a esquerda, não dá opinião de nada, não arrisca em nada, está sempre protegido. Ele quer se manter numa zona de conforto eterna. Ele diz, é o homem light. É aquele homem que tem uma vida light. Mas aí, em algum momento do livro, ele diz assim, é light, mas triste que por ser light, é sem gosto. É uma vida sem gosto. Sim. Então, às vezes, a gente precisa assumir riscos. A gente precisa assumir riscos de dar uma opinião, sem saber que. Vamos trazer de novo o conceito aqui, a gente sempre volta para o conceito da vulnerabilidade, da doutora Brené Brown, do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E ela vai falar que vulnerabilidade não é fraqueza, não tem nada a ver com isso. Vulnerabilidade é a coragem de arriscar, de se expor a um risco quando eu não tenho um controle absoluto do resultado. É dar uma opinião quando eu acho que não, nunca dou opinião. Eu sou na minha família, eu sou aquele que nunca dou opinião de nada. Eu nunca me arrisco em nada. Então, isso muitas vezes pode esconder uma insegurança grave. E antes, eu vou falar mais uma coisa a ler, antes que eu me esqueça. Às vezes também, existe um outro comportamento que ele esconde uma insegurança muito grande, que é o que a gente chama de o rigorismo. Rigorismo, ou alguns vão chamar de o escrúpulo, o excesso de escrúpulo. Sim. O excesso de escrúpulo. A pessoa diz assim, eu não vou... De novo, ela não tem... ela nem arrisca e ela fica incomodada quando as pessoas arriscam. Não, eu não vou para um cinema, eu não vou para uma academia, eu não vou para um salão de beleza, eu não vou me divertir. Ela se sente insegura até de se divertir, ela se sente insegura de rir, ela se sente insegura de fazer uma coisa que ela gosta, de comer uma comida que ela gosta, porque ela tem que ter aquela vida guardadinha, porque ela é tão insegura que ela tem medo de assumir esses riscos mínimos. Ale, fala aí, Ale. Eu vou pegar o comentário da Lid. Ela falou assim, meu namorado é assim. Namoramos há 12 anos. Quando fala em casar, ele muda de assunto. Aparenta ter muito medo. Não, ele não tem medo. Ele não quer casar com você. É duro. Então, a gente não pode confundir as coisas. Ele não tem medo. Ele não quer casar com você. E aí, você agora, que tem que virar essa chavinha aí, para entender, você vai perder mais 12 anos com alguém que não quer estar com você porque aparenta ter medo? A insegura na história não é ele, é você. Porque já foram 12 anos ao lado de alguém que não construiu nada para vocês estarem juntos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quando você traz essa pergunta aqui para gente, com certeza você quer ouvir alguma coisa que conforte seu coração. Talvez o que eu te disse não vai confortar seu coração, mas vai fazer você pensar. Quando alguém quer estar conosco, ele vai dar nó em pingo d'água, vai fazer acontecer. A insegurança não está nele. A insegurança está em você. Tantos anos ao lado de alguém. Eu estava num velório semana passada e uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, a cunhada da minha filha enterrou o noivo recentemente, 30 anos de namoro. Eles começaram a namorar quando ela tinha 16 anos. 30 anos perdida, ela não construiu nada, eles não tiveram nada juntos, eles não fizeram nada e ele morreu. E ela tem hoje 46 anos. Tá morta, viva? Não, de jeito nenhum, porque 46 anos ela tá muito bem, graças a Deus. Mas ela perdeu 30 anos da vida dela pelo medo de dizer não. Dizer não. É sério isso, não é, Ricardo? Isso é sério. E assim, eu concordo com a Lê. Eu não tenho muita, vamos dizer assim, eu acho que eu não tenho muito know-how de falar às vezes dessas coisas de relacionamento, porque a Lê tem mais experiência, porque ela ouve muita gente, ela escuta muita gente. Mas é um caso tão 12 anos de um relacionamento, é tão grotesco Não. que é assim, ele não quer. Desculpe lhe dizer, ele não quer. Não mesmo. Ou ele não tem. Não tem, porque 12 anos de um relacionamento é aquele momento que chegou, ou acaba, tem que acabar esse relacionamento de um jeito ou de outro. Né? Então, sinto muito lhe dizer,
Mas isso é tão na cara que eu também, mesmo eu sem ter uma opinião formada sobre todos esses assuntos, eu consigo também identificar isso. Por quê? Na insegurança surge o medo de conflito. Aí não vou falar isso com o Ricardo, porque eu não sei como que o Ricardo vai reagir. Aí se ele for embora para sempre, glória a Deus. Vá com Deus. Ah, eu tenho muito, eu fico nervosa na hora de falar, troco as palavras. Aprenda a respirar. Aprenda a expor o que você precisa expor. Aprenda a expor o que você precisa expor. Isso é muito sério. Gente, é tão sério, sabe? É tão sério. E eu estou falando com muita, mas muita propriedade. Ele não quer casar com você. Ele não quer casar com você. Ele não quer você. Isso é muito sério. Se eu estou dentro de uma situação que eu vejo que as coisas não estão fluindo, então não me cabe ali, porque eu sou uma pessoa fluida nas coisas. E eu não vou precisar de ninguém para ficar me falando. Ah, você vai ter insegurança. Ah, e se nunca mais? E se nunca mais é que se lasque, então. Porque eu que não vou ficar presa num negócio que, e se nunca mais? E se aquilo me puxar para baixo para sempre? Olha a situação. E aí um monte de gente falando, tem insegurança no trabalho, tem insegurança de trabalhar na minha área de formação. Olha a gravidade do que a gente está conversando aqui hoje. Você passa uma vida dentro de uma faculdade, que eu torço e oro a Deus para que você tenha aproveitado o seu ensino acadêmico, porque hoje as faculdades estão de dar vergonha. Dar vergonha. E é mesmo. Vergonha. Porque não formam pessoas na questão intelectual. Formam pessoas para política, não para intelectualidade. Mas você passa 4, 5, 6 anos, seja lá o que for, estudando, ralando, pegando um ônibus e dificuldade com isso, com aquilo, para depois você falar que não consegue atuar na sua área? Não. Certo não está. E a gente tem que quebrar isso. A gente precisa, porque só nós sabemos onde o nosso calo aperta. Só nós sabemos o que a gente enfrentou para passar, chegar onde a gente chegou. Então, não é qualquer coisinha que pode nos paralisar. Ai, Alessandra, parece fácil falar. É claro que não é. Mas tem uma decisão a ser tomada agora. Ah, eu tenho medo de não dar certo, mas se você não tentar, como é que vai dar certo? Ah, eu tenho medo de rejeição. Rejeição? Nós somos rejeitados toda hora. Nós somos criticados toda hora. Coloca alguma coisa aí no seu Instagram que fere alguns grupinhos aí para você ver o que é rejeição. Você vai ser cancelado. E se você não tiver tutano para enfrentar, pronto, acabou a sua vida, meu mundo caiu. Não. Concorda, Ricardo? Concordo. E agora eu não tenho como não falar uma coisa. A lei, você vai me permitir dizer uma coisa a respeito de você, que uma vez aconteceu, que eu aprendi muito com isso, na verdade. Às vezes eu vejo, como eu acompanho o trabalho da Lê já há algum tempo, e eu vejo que ela recebe bem mais pancada do que eu, por exemplo. Logo que ela tem muita gente que segue, o público dela é bem heterogêneo, e ela recebe muita pancada. E uma vez eu mandei uma mensagem inbox para ela, Lê, não sei como é que você aguenta. Ela disse assim, não, se eu entrei nisso aqui, eu tenho que aprender a aguentar. Eu tenho que aprender a aguentar. Achei isso tão interessante. É isso. Às vezes, se a gente entra a vida é como uma arena. Tem um Theodore Roosevelt, ele tinha um texto muito lindo, lindo, gente. Depois alguém me manda no Instagram, em inbox, que eu procuro esse texto. Acho que eu vou até publicar amanhã em algum lugar. É muito lindo. Que ele diz assim, ele fala da vida da gente como se a gente estivesse numa arena. Aí ele diz assim, o mérito não está em quem está assistindo na arena, mas quem está ali lutando, derramando seu suor, lutando contra os leões. É isso aí. Ou seja, o inseguro está sempre sentado na arena, observando, vendo a coisa, não entra na vida, fica só olhando como é que tudo acontece. Quem resolveu abrir mão de todas as suas seguranças, e que não é fácil, é difícil, é um movimento diário. Como eu disse, eu sou um cara inseguro que me trabalha há muitos anos. E eu já venci muita coisa, mas para isso eu tive que entrar na arena.
E lá na arena, às vezes, a gente vai ser engolido pelos leões, mas a gente recomeça e luta de novo, a gente se arranha, a gente se fere e recomeça tudo de novo, porque o mérito não está em sentar na arquibancada. O mérito, segundo Theodore Roosevelt, o mérito está em quem está ali dentro da arena. E, Ale, e vou aproveitar aqui, dizer, já colocar aqui, outras características, outros sinais que podem estar relacionados também à insegurança. Alguém perguntou aí, eu estou achando muito boa a participação da Eu galera, tô viu? achando Hoje fantástica. muitas perguntas maravilhosas, galera hoje tá animada. Alguém perguntou assim, timidez pode ter a ver com segurança? Pode. Timidez sim, introversão não. Tá? Vamos diferenciar timidez de introversão. Porque o que é timidez? É um medo de julgamento social. O que é introversão? É aquela pessoa que é mais recolhida porque ela descansa, ela se recupera mais estando mais recolhida. Tem pessoas que são mais introvertidas. A timidez não tem muito a ver com introversão ou extroversão. A timidez está muito ligada a isso. Eu tenho medo desse julgamento social. Então, todo mundo tem algum nível de timidez em alguma situação? Todo mundo tem. De novo, gente, insegurança. Todo mundo tem algum nível. E o ruim é quando elas começam a nos paralisar, começam a atrapalhar a nossa vida. Se você tinha um inseguro com uma coisinha ou outra aqui, é normal. É um sentimento que vai e volta. Mas você utilizar dessas inseguranças, desses medos, que para atrapalhar a sua vida é que atrapalha. Então, alguns exemplos aqui, ó. Medo de conflito, nunca entra no conflito, uma pessoa insegura. Ale, vou dizer tudo aí, depois eu pedi para você comentar. Medo de conflito, invalidação dos próprios sentimentos. Invalidação do próprio sentimento. A pessoa está sendo abusada num relacionamento com 12 anos, um relacionamento, e ela diz, não, mas o que eu estou sentindo é tudo bem, é normal. Ela vai dizer, no fundo, ela diz assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ou vai ou racha. Mas ela vai dizer, não, mas isso aqui é normal. Quase que ela invalida os próprios sentimentos. Ciúmes excessivos. Eu sempre acho que algum nível de ciúme com zelo, o ciúme no espanhol, o ciúme é celo. Algum nível de zelo, a pessoa, olha, um zelo, ele é até normal, é um sentimento. Aceitável. Aceitável. Mas aquele ciúme Não. doentio, excessivo, que escraviza, também. Dependência emocional, a pessoa não consegue. Se a fulana não for para a festa, eu não vou para a festa. Se a fulana não estiver lá, eu não vou. Se o fulano disser assim, eu não vou, ele fica dependente emocionalmente de outras pessoas. Medo de rejeição, dificuldade de receber crítica, dificuldade de autoaceitação e tendência a guardar todos os pensamentos para si. Nunca exponho nada com medo de ser julgado. Comenta, Lê. Bom, vou pegar, para comentar o que o Ricardo trouxe aqui, eu vou comentar o que uma moça me perguntou se dentro da minha casa eu sofri algum tipo de realidade que me causou insegurança. Jamais. Pelo contrário, dentro da minha casa eu sempre fui motivada a falar, a fazer, a ser, a me olhar no espelho, a me amar. E se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a quem está dentro da minha casa. Então isso não foi o meu problema, tá? Com certeza isso pode ter sido o problema de outras pessoas. E aí quando o Ricardo traz, ele elenca essa lista de pontos aqui que atribui a uma insegurança, isso é muito sério, porque a gente tem que começar a analisar o que nós estamos vivendo. Eu tenho dificuldade de expor as minhas emoções. Eu tenho dificuldade de falar o que eu estou sentindo. Eu guardo aquilo para mim. Vou dar um exemplo. Em muitos momentos, eu sempre fui muito pá! O que eu aprendi? Construa uma linha de pensamento, pense, fomente aquilo com sabedoria e no momento exato, exponha com sabedoria. Porque com sabedoria, a outra pessoa ouvirá com mais aceitação. Eu posso expor as minhas emoções, eu não guardo as minhas emoções, mas eu preciso saber colocá-las para fora. Tem gente que não sabe colocar as emoções, eu guardo tudo para mim, eu retenho tudo para mim. Você está com uma obesidade emocional, você vai morrer de infarto. Você vai morrer porque você não fala nada. Então você não é uma pessoa que existe, você é uma cadeira que está ali, porque você guarda tudo para você. Em algum momento a gente precisa extravasar. E outro perigo, quando a gente vai guardando
é natural, a tendência natural é explodir na hora errada. E muitas vezes com a pessoa errada. Então, olha como que isso é sério e uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho medo, então, dificuldade de expressar as minhas emoções. Eu tenho essa sensação de ser insuficiente. Ah, minha mãe me criou, meu pai, seja lá o que for, ou namorado, ou marido, ou irmão, ou sei lá. Você que é homem, alguma mulher que passou pela tua vida, te trouxe essa sensação de que você era insuficiente. E você carrega isso para o resto da vida. Não, não é para mim. E você vai repetindo falas que vão realmente testificar isso na sua vida. Quando você chegar aos 60, 70 anos, tu vai olhar para trás e vai falar assim, não fiz nada. Porque você se achou insuficiente. Ninguém aqui é perfeito. Eu disse que quantas pessoas são melhores do que eu, do que o Ricardo, do que você. Tem gente mais inteligente, mais bonita, tem gente que tem mais dinheiro, né? Que não é o nosso caso. Tem gente que tem muito mais dinheiro que nós. Muito. Né, Ricardo? Uou. Mas cada um com seu cada um. Eu não sou insuficiente. Eu sou aquilo que eu tenho que ser. Aí eu tenho que colocar numa balança uma coisa. Por que eu me sinto insuficiente? Mas o que eu tenho feito, então, para deixar de ser insuficiente? O que eu tenho feito, eu, como pessoa? Porque às vezes eu fico ali falando, eu não sou boa, eu não sou isso, mas também não faço nada. Então é muito, muito importante essas análises. Estou pegando alguns pontos aqui do Ricardo, que ele trouxe, e estou avaliando. Ah, eu tenho pensamentos pessimistas, vez ou outra. Todos nós temos uns pensamentos esquisitos. Tipo, será que isso vai dar certo? Ninguém é 100%. Mentira. Mentira. Ah, porque tem alta performance. Mentira. Mentira. Em algum momento a gente se sente assim. Mas, rapidamente vira a chave. Por quê? Eu não vou pensar uma coisa ruim de mim. Já tem tanta gente pensando. Eu não vou pensar mesmo. Então, eu vou tentar o quê? Se vem um pensamento pessimista, eu penso algo positivo ao meu respeito. Isso é uma técnica minha. Quando vem um pensamento muito pessimista, o que eu penso de positivo com relação a mim? Nossa, eu já fiz isso. Nossa, eu consigo assim. Nossa, aquele pensamento pessimista ele vai ficando muito pequeno diante da grandeza daquilo que eu sou. E não é grandeza para o outro ver. É porque você tem a sua grandeza. Eu tenho a minha grandeza. O Ricardo tem a grandeza dele. O meu vizinho tem a grandeza dele. Mas nós, muitas vezes, não reconhecemos. E olha que sério isso. Eu tenho dificuldade de aceitar quem eu sou. Dificuldade de autoaceitação, não. Eu vou me conhecer, vou saber quem eu sou. Aquilo que pode ser mudado, muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sofri muito na minha infância com a questão da altura. E eu me achava um ET. Então, recebi todos os apelidos que vocês puderem imaginar. Desde espanador de lua, girafa, todos e mais alguns. E aí aconteceu um fato. Um dia eu cheguei na escola. Você tem 11 anos, você não tem maturidade para muita coisa disso. Eu cheguei na escola, e aí eu estava descendo a escada, o pátio lotado, que era uma escola grande. Quando eu estou descendo, um menino me chamava por um apelido, e aí ele fez com que todos do pátio gritassem o meu apelido quando eu desci. E eu fui passando num corredor que eles fizeram para eu atravessar. E aí, você pensa que com 11 anos, eu já tinha 1,72 m. Com 11 anos, hoje eu tenho 1,81 m. 1,72 m, tem pessoas que estão nessa live na fase adulta que não tem essa altura. Eu já era alta para 11 anos. Aquilo me arrasou tanto que eu cheguei em casa desesperada. Eu queria que a minha mãe solucionasse o meu problema. Eu queria que ela resolvesse o meu problema. Ela disse assim, ótimo, eu vou resolver seu problema. Minha mãe é doida. Ela pegou uma faca grande e falou assim, eu vou cortar suas pernas, agora seus problemas estão resolvidos. Você é doida? Não. Eu falei, você é doida? Não existe
como resolver a situação de uma pessoa alta, como, gente? E aí foi preciso que eu fosse sendo trabalhada no meu interior. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe: você é linda, você é linda, você é linda, você é linda, você é linda. Eu olhava para ela e falava assim: mas mãe é um bicho besta. Porque mãe olha para filho e fala: você é linda. Minha mãe fala: você é linda, você é perfeita, Deus te criou assim. Olha para quem você é, olha para quem você é. Em muitos momentos eu chorava, mas as falas da minha mãe me acalmaram. Então, quando você vai tendo esse processo de aceitação, você se torna uma pessoa liberta. Gente, eu amo ter a altura que eu tenho. Hoje eu olho assim e falo assim: nossa, bendito seja Deus. Porque é um processo de autoaceitação. E a gente precisa trabalhar essas realidades em nós para nós sermos pessoas totalmente resolvidas em questões que não tem ninguém para resolver isso para nós. A mesma coisa é eu dizer assim: eu não quero mais ser negra. O que eu vou fazer? Não tem jeito, gente. Quando você está dentro de um processo de autoaceitação, de verdade, você se torna livre. E aí você se torna protagonista de uma história completamente diferenciada. Uma história nova que faz muita diferença. E sabe por que eu tenho ministério com mulheres? Porque Deus precisou curar todas as minhas lepras para que eu pudesse contar para muitas de vocês que é possível ser inteira em pleno século XXI, mesmo com todas as dores. É possível ser inteira. Possível. Ah, porque tive bullying, porque isso... Tá, ok. Mas isso não me define. Isso não me define. Falei, né, Ricardo? Muito. Não, isso, eu quero pegar esse exemplo da Alê, que eu achei muito positivo, porque aqui a gente já entra agora, a gente falou bastante de insegurança, de algumas características da insegurança, tem muito mais coisa, gente, mas é o que a gente dá para a gente falar aqui agora. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a fazer para trabalhar a insegurança é fazer isso que a Dona Divina fez com a Alê. Ela disse assim: olha, eu vou cortar a sua perna. Eu acho, na verdade, ela quis dizer o seguinte: Alê, existem coisas que estão no seu controle, existem coisas que estão fora do seu controle. É isso mesmo. Pessoas inseguras querem ter tudo sob controle. Por isso são muito inseguras. Por isso são muito ansiosas. São extremamente ansiosas porque quer ter tudo sob o seu controle. Existe hoje uma linha da psicologia que ele trabalha até com pessoas com animais. Trabalha a ansiedade. E algumas delas, ela trabalha com cavalos, a pessoa ir andar de cavalo de mão solta. Andar de cavalo de mão solta. Para dizer assim: abra mão de querer ter controle de tudo. Então, o que a Dona Divina fez, foi, na intuição e na sabedoria dela, foi dizer assim: Alê, tem coisas que estão no seu controle, mas a sua altura, por exemplo, não está fora do seu controle. Porque se tiver alguma coisa que está no seu controle, vamos dizer assim: está no meu controle, sei lá, vamos dizer assim, estudar mais para essa prova. Eu quero fazer uma boa prova. Então, está no meu controle eu estudar mais pela prova. Mas está fora do meu controle saber as questões da prova por antecipação. Então a gente pode dividir coisas, já dica aí, eu gosto sempre de pegar a galera o papelzinho, pega o papelzinho que você está anotando e anota duas coisas hoje na sua vida. Coisas que estão no meu controle e coisas que estão fora do meu controle. Aquilo que está dentro do seu controle, você vai ainda fazer uma seleção. Coisas que estão no meu controle, que eu preciso fazer alguma coisa, eu quero agir em relação a isso, e coisas que estão no meu controle, mas eu não quero agir. Mas não fique consumindo a sua vida inteiramente com coisas que estão fora do seu controle. Eu vou dizer isso, não aprendi estudando, lendo, nem lá estudando, como eu faço a faculdade de psicologia, nem nos cursos que eu fiz, nada disso. Isso eu aprendi foi na prática com os pacientes oncológicos. Porque, como muitos sabem, eu também, além dessa parte de desenvolvimento humano, eu sou um dentista hospitalar. E eu trabalho, a maioria dos meus casos, é com paciente oncohematológico. E muitas vezes ele diz assim: Ricardo, olha, eu não tenho um controle sobre o amanhã. Eu não sei como vai ser o amanhã. Eu sei que eu tenho controle sobre esse meu hoje. E eu quero viver esse meu hoje intensamente.
Eu quero viver tudo que eu... Hoje um paciente me disse isso. Ele está fazendo transplante e eu cheguei lá e ele disse assim, olha, eu estou vivendo o meu hoje. Eu não sei. Ninguém tem controle sobre o amanhã. Ninguém. Na verdade, ninguém. Nem eu, você, nem ninguém. Eu só descobri mais cedo. Ele disse assim, eu só descobri mais cedo que a maioria das outras pessoas que eu não tenho um controle absoluto. E enquanto eu quero controlar absolutamente tudo, eu fico ansioso, eu fico inseguro. Quando eu abro mão desse controle e começo a agir naquilo que eu tenho controle, parece que fica mais leve. Eu achei isso de uma sabedoria. Uma pessoa que não estudou todas as faculdades de psicologia do mundo, mas que tem uma sabedoria que ultrapassa tanta gente estudada. Achei demais. Olha, Ricardo, nós não temos controle mesmo. Existem situações que elas são inerentes a nós. A gente olha e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Mas uma coisa fica aí, muito importante. A importância de descobrir quais são os nossos pontos fortes. O que que eu tenho de ponto forte em mim? Ah, tem pontos que precisam de melhoria? Eu não gosto de falar pontos fracos, eu gosto de pontos que precisam de melhoria. Tem, mas tem pontos que também são fortes em mim e que faz de mim uma pessoa diferenciada. Isso é maravilhoso. Ah, eu posso ser grata com aquilo que eu sou. Eu posso ser grata com coisas boas. Eu posso dizer obrigada. Obrigada a Deus. Eu sou muito grata pela minha vida. Ah, tive meus perrengues. Ah, passei pelas minhas dificuldades. Todo mundo tem. Mas também a sua vida não é um amontoado só de tristeza, de fracasso. Tem coisas boas. E é muito importante a gente exercitar a gratidão. Ser responsável pela sua própria vida. Eu sou responsável, então sou responsável pelas minhas escolhas. Se eu planto tomates, não tem como colher acerolas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu tenho que ser responsável pelas minhas coisas. Os passos, os comportamentos, as decisões equivocadas, sou responsável pela minha vida. Eu sou tão responsável que a partir de agora, o que outrora não dava certo, eu parei com que essas coisas passem a outras coisas, ou essas coisas passem a dar certo, porque eu estou em processo de transformação. E faz muita diferença. Muita diferença. Romper com relacionamentos que te aprisionam, que te escravizam. As pessoas têm muito medo de falar, e eu vou dizer algo aqui, não distorçam, pelo amor de Deus. Eu não estou mandando ninguém separar de ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a gente tem que observar. Existem situações dentro de um matrimônio que elas são recuperáveis, sim. Elas são recuperáveis, sim. Até uma traição, se houver arrependimento, se há conserto, o casamento pode ser recuperado. Existem situações que não são. E eu falo de todos os tipos de relacionamento. Entre pai, mãe, filho, entre todos. Se algo está te consumindo, te destruindo, pare e avalie isso. É muito sério, gente. É muito sério. Eu repito, eu não sou uma pessoa que estou aqui endossando separações, divórcios. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu recebi uma pergunta. Alessandra, o meu marido violentou a nossa filha de 6 anos. E eu não sei o que fazer, eu não consigo ficar longe dele. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu termino. Gente, se eu sou mãe, eu estou só dizendo. E um homem que eu nem chamaria de marido violentou a minha filha de 6 anos, ele ia preso. Com certeza. Porque eu não vou nem falar que eu queria matar, porque eu queria. Mas eu não faria. Ele ia preso. Não tem nenhuma possibilidade de restauração nesse lixo. Não existe. Gente, não existe. Então é muito sério. Olhe para as relações de amizade, de tudo. Olhe com um pouco mais de maturidade, de zelo. Olha a pergunta que eu recebo no direct. Ele violentou, gente, a menina, é filha dele, filha dela, 6 anos. Mas ela se diz extremamente apaixonada por esse homem. Isso é doentio. Isso é dependência. Não tem conversa comigo, não tem conversa. Tem coisas que não tem conversa. Ah, procura o fulano de tal. Ah, procura o doutor fulano de tal. Procura a polícia. Procura a justiça.
tá errado. Tá errado. Isso não é relacionamento, isso é lixo. Lixo. Então a gente sabe os pontos de insegurança. Quando eu coloco a segurança da minha filha no chão, eu sou mais doente até do que o agressor dela. Então a gente precisa trabalhar com os pontos, lidar com as questões de insegurança. Existem coisas que têm que ser rompidas, gente. Com certeza. Tem ou não tem, Ricardo? É claro. Isso aí não é nem para pensar. Isso aí não é coisa nem para você ir pensar, eu preciso pensar sobre isso. Isso é coisa que não precisa pensar. Isso é uma coisa que não precisa pensar. Isso aí precisa ser rompido, se é que existiu alguma coisa mesmo. Porque, pelo que, né, é uma coisa tão drástica que aí a gente não pode. A gente não pode fazer certas concessões baseadas sei lá, nas nossas inseguranças. Aqui a gente volta. Porque se a pessoa diz assim, eu não consigo, porque eu sou apaixonado por ele, não é. Não é. Você não conseguiria ser apaixonado por uma pessoa que faz isso com sua filha. Não é possível. Isso é só dependência afetiva e precisa ser rompido tranquilamente. Não é coisa nem ficar com peso e consciência. Né? Para ficar com peso e consciência e manter alguma coisa nesse nível. Muito sério. A mesma coisa hoje ele gritou comigo. Amanhã ele deu um soco na parede. Aí, no outro dia, ele puxou meu cabelo. Você não fez nada? E você tá com um mequetrefe desse pra quê? Vou trazer para um lado feminino para não ficar falando sobre o lado masculino. Uma mulher que entra na vida de um homem, vou dar um exemplo, sem caráter, que gasta, que faz um monte de loucuras. Loucuras mesmo. Como eu atendi. Ela engravidou do sogro. E queria perdão do marido. Ele pode até perdoar, ok. Mas foi uma dupla traição, gente. A mulher engravidou do pai do cara, que é o marido dela que fazia tudo por ela. Então, assim, tem situações que só a misericórdia de Deus. Perdoar é uma coisa essencial para cristão, porque perdoar é perder a dor. Mas ser conivente nas situações, não. E a gente tem que pedir a Deus essa graça de nos ajudar a trabalhar as nossas inseguranças para a gente não ficar preso em situação e achando que aquilo ali é o que nos resta para sempre. Não é mesmo. Não, e o pior, a gente dá outros nomes para a insegurança. Aqui já saindo desse caso bem drástico, e depois uma coisa mais comum. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu não gosto que ninguém me elogie. Eu não gosto que ninguém me elogie. Eu não gosto de receber elogio. E às vezes a pessoa até pensa, se engana, isso é humildade. Olha que bonitinho, uma pessoa tão humilde, não gosta que ninguém... não me elogie não, não. E às vezes isso é só insegurança. É medo de decepcionar. Eu não quero que ninguém tenha expectativa demais sobre mim, porque eu tenho medo de decepcionar. Eu não quero que ela ache que eu sou simpática, não. Porque um dia ela pode me ver com mau humor e ela vai se decepcionar. Eu não quero que ela ache que eu sou uma pessoa alegre, não. Porque um dia ela vai ver que eu sou triste, em alguns momentos ela vai se decepcionar em insegurança. Então a gente precisa dar um nome certo para as coisas. É verdade. E Ale, antes da gente finalizar, eu quero deixar também uma dica aqui de livro. Porque aqui o tema não foi sobre ciúme. Mas o ciúme está dentro da insegurança. Né? O ciúme excessivo. E eu já li muita coisa. Mas eu achei um livro que eu achei fantástico. Porque ele é de um psicólogo que trabalha na cognitivo comportamental, que é a linha que eu mais me identifico. Eu amo esse livro. E ele é maravilhoso, você já sabe. E eu vou até postar aqui. Vou postar aqui. Não sei se saiu aí, gente. Não, você tem que escrever e eu fixo aqui. Você já colocou? Deixa eu botar. Fixar comentário. Já coloquei. Eu fixei. Fixou. A Cura do Ciúme. Esse livro é fantástico. Nossa, esse livro é fantástico. Esse é bom. Você acha facinho. Você entra na internet, facinho você acha. É uma dica aqui para você que, eu quero trabalhar essa questão de ciúme, eu quero entender. Primeiro, entender de onde é que vem o ciúme, que você vai ver que tem muito a ver com insegurança. E a partir daí ele dá muitas estratégias muito interessantes. Acho que vale a pena. Fantástico. E aí, tocando um pouquinho no ciúme, né? Como o Ricardo falou, o ciúme na dosagem certa ele é super saudável dentro de uma relação.
Imagina que você está ao lado de uma pessoa que ela fala, não tenho ciúme de você, não. Aí chega alguém, te abraça, te beija, e você fala, não tô nem aí. Quer dizer, ela tá dizendo para ela, você não... É. Eu acho que uma Mas, dosezinha terapêutica de ciúme, ela é até positiva. Essa é uma opinião pessoal. mas é uma dose Pequenininha. Pitadas. uma dose pequenininha. Agora, o ciúme excessivo, como também já me relataram aqui, olha, Alessandro, eu tenho um ciúme, eu crio situações na minha mente, aí já é uma coisa que precisa de tratamento, né, gente? Porque isso é muito sério. Às vezes você cria uma coisa na sua mente que não está acontecendo, aí é muito sério. É muito sério. Mas a Cura do Ciúme é um livro ótimo, 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 ótimo. Eu já li umas 2 vezes e eu tenho paixão por tudo que está ali dentro daquele livro, todas as dicas que ele deixa, assim, é muito bom, muito bom. O nome do livro está fixado aqui, gente. A Cura do Ciúme, do Robert. Eu não sei como pronuncio o sobrenome, como que é? Liri. A Liri. Uhum. Então é isso. Ricardo, foi por hoje, não foi? Foi por hoje. Fala aí, gente. Valeu a pena para vocês estar aqui 1 hora com a gente? Como é que foi para vocês? Esse feedback é importante para a gente entender se a gente está indo no caminho certo também, se a gente tem que mudar de estratégia. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários e quando eu colocar... eu estou subindo sempre as lives lá no YouTube, para ela ficar salva no YouTube. Então, mas eu deixo também no Instagram para vocês comentarem. E aí eu e o Ricardo, a gente tem tempo de ir lá, de ver, de pegar outras ideias para criar outros temas e que a gente possa realmente contribuir com vocês de forma efetiva. Gostaram? Prestou? Valeu a pena? O que vocês estão achando com essa série de live? Essas lives estão contribuindo com o seu crescimento humano? Isso é muito importante. Então, nós vamos encerrar aqui. Colocarei a live lá no meu Instagram por umas horas e depois ela está no YouTube. Aí, até o próximo encontro, né, Ricardo? Até isso, até lá, Lê. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.